É justamente isso que você está vendo que está acontecendo. Não chegou aqui ainda, mas já está acontecendo. Apocalipse vai falar sobre essas questões, onde que ninguém pode comprar nem vender, a não ser que, aí você já sabe, tem muitas coisas aqui que a gente tem que falar entre linhas, mas você já compreende aonde eu quero chegar. Então, a não ser que seja dessa forma ou daquela forma, ninguém poderá comprar ou vender. Porém, quando a palavra em Apocalipse diz isso, ela diz do mundo inteiro isso acontecendo. Ainda não chegou o momento, mas estamos sendo encaminhados para esse momento. Por enquanto, ainda estão fazendo testes, estão ainda testando uma população, testando um povo, para saber até onde vai essas pessoas. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Então, na declaração de Emmanuel Macron, deixa bem claro que ele exigirá aí um certificado. Para que será esse certificado? Para quem vai em bares, em restaurantes, para quem vai em áreas de lazer, para quem vai em alguma festa, no caso todos os lugares que são públicos, será exigido aí esse certificado através de QR Code. Então, o que está sendo feito? Está sendo feito aí uma obrigatoriedade para você frequentar esses lugares. E o que é mais engraçado é que nessa reportagem vai dizer para você que a situação está sob controle. E essa será a desculpa que irá trazer aí essa relevância. L'avenue de la Victoire n'avait pas connu pareille affluence depuis longtemps. La tête du cortège atteint le bar à choix. L'arrière est encore au niveau de la cathédrale. On ne veut pas la vaccination obligatoire, encore moins pour nos enfants. Il va falloir nous écouter, on ne cédera jamais, jamais, liberté. Cette vague de protestation gonfle sous l'effet du discours d'Emmanuel Macron avant-hier. É isso aí, pessoal. Olhando a reportagem, temos aí essa situação, aonde estamos no Apocalipse. O Apocalipse ele vem se encaminhando e as coisas estão começando a fechar. O presidente Emmanuel Macron simplesmente fez isso aí que você está vendo. Ele restringiu as pessoas ao que elas podem fazer. Aí o que a gente pode perceber sobre isso? Ainda não é a situação, mas é testes para com que possa se chegar àquilo que está descrito na Bíblia. Então, de acordo com a tecnologia, vai restringindo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então fica mais essa ideia para você pensar. Me diga nos comentários o que você acha. O que você espera que vai acontecer daqui para frente? Você espera realmente que tenha uma melhora? Ou você acha que agora, a partir de então, desde o ano de 2020, nós vamos descer ladeira abaixo sem pausa? Diga aí nos comentários, fala comigo, até uma próxima, se Deus quiser.